o nosso 15º tema hoje, que é sobre lendo a Bíblia como um discípulo, né? Eu queria que você já estivesse aqui. Pronto, já está na tela. Vou abrir aqui também na minha tela aqui. E esse tema aqui é um tema muito recorrente, que a gente vai mexer um pouquinho sobre o tema de bênção e maldição, tá? É claro que algumas pessoas gostariam de explicações sobre maldição hereditária, coisa do gênero tal, né? Nós vamos ser um pouquinho mais econômicos do que ficar explicando porque o cachorro do vizinho morde sempre todos os seus filhos que nascem e os primos deles que chegam para visitar, né? Provavelmente é uma maldição, mas a gente não vai explicar esse tipo de coisa. Nós vamos tratar de um tema que está na primeira citação da expressão de Deuteronômio 11:29, que está na tela, e a gente vai ler esse texto, e depois de ler esse texto nós vamos orar, pedir a Deus que nos traga a luz para esta noite. Queria que a igreja lesse, pode ser? Está aparecendo aí? Está bem legível. Vamos todos ler, 1, 2, 3 já? E a maldição sobre o monte Ebal. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, Pai, porque estamos aqui como discípulos para ler as Escrituras, compreender as Escrituras e praticar as Escrituras. O Senhor falou para aqueles ali, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho mandado. Senhor, ajuda-nos a extrair dessa noite o ensino necessário para a prática na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos por esta noite, estamos aqui e sabemos que o Senhor trará revelação. Eu peço que o teu Espírito, Senhor, venha abrir o entendimento dos que estão aqui e, Pai, em nome de Jesus, que toda a obra das trevas contra cada pessoa, contra o entendimento, toda a inquietação, toda a agonia produzida por algum tipo de desviar de atenção, que o teu Espírito venha deter a obra das trevas aqui em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos voltar aqui só um pedacinho. Eu coloquei aqui bênção e maldição. E o objetivo, ele começa em Gênesis 11:29, porque isso é um tema muito recorrente no mundo evangélico, no mundo cristão. O tema da bênção e o tema da maldição. Aquilo que dá errado, ou o tema da bênção, saber de onde, qual é a origem da bênção. É interessante que em Deuteronômio, a gente vai lendo o Antigo Testamento, né? A Bíblia tem mais coisas no Antigo Testamento do que no Novo, é claro. E quando você lê o Antigo Testamento, você se depara com esse texto de Deuteronômio 11, que fala sobre 2 montes. Vocês vão receber a explicação em detalhes agora nesta noite sobre esses 2 montes. Quando o povo de Israel entrasse, o povo de Israel deveria usar aquilo que você conhece hoje com o nome de cal mesmo, branco, pegar uma pedra e com cal, eles usavam cal, sim. Esta semana eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa com um guia de Israel, entrando na caverna, numa das cavernas de Sodoma. Eu assisti 2 longos vídeos sobre isso, e uma dos vídeos foi só para mostrar onde era a cidade de Sodoma. Mas dessa vez ela entrou numa caverna de Sodoma para mostrar que lá tem um sal venenoso. Não sei se você chegou a entrar lá. Você foi naquela região de Sodoma, Ângela? Pois bem, ela não entrou na caverna, mas ela foi naquela região, uma região totalmente árida, né? Totalmente seca. Depois que o Sodoma e Gomorra foi destruída pelo Senhor, aquilo que era as Campinas do Jordão ficou absolutamente desértica, e ela entrou lá, e o guia tinha dito a ela assim: tome cuidado porque esse sal é venenoso. No primeiro vídeo que ela fez, ela pegou o sal e botou na boca. E o sal é venenoso. Aí ela falou em português para a pessoa que estava filmando, falou assim: ele nem sabe que eu experimentei um pouquinho do sal. O sal venenoso, né? E aí tem todo esse desenho. Então, aí ela mostrou lá, dentro dessa caverna, o betume que era usado, não só para a Arca de Noé, mas também naquele, como chama, aquela
aquele bercinho, digamos assim, que foi feito para Noé, para Moisés, colocado no rio Nilo, e eles betumaram aquele, eu não sei o nome de que dá, um cesto, exatamente, um cesto betumado com o tema, o título desse, o nome desse betume lá chama-se Gomer. Então, tudo isso aí eu estava vendo, e quando chega na parte de bênção e maldição, vocês vão também passar por uma espécie de visita nessa passagem aqui, porque ali eles deveriam fazer o que você vai ver aí, ó, em Deuteronômio 27, 4, 8. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno, no Monte Ebal, e as caiarás. E é justamente isso. Ele pega uma pedra e marca de cal, como se fosse um símbolo da maldição, e naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente no Monte Ebal. Já no Monte Gerizim, isso em 27, 12, você está vendo na tela, quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim para abençoarem o povo. Então é muito curioso, porque você, quando entra, você vai ver não sei se, não, com certeza, você teve lá em Nápoles, não. Não, esse na Palestina, não poderia ir na Palestina. Na Palestina tem uma cidade atual chamada Nablus, que é, biblicamente, a cidade chamada de Siquém. E você, de cima, você olha a cidade e não entende, porque nessa distância vocês não vão perceber, mas nessa foto vocês vão. Nessa foto vocês vão perceber. A cidade de Siquém fica no meio. De um lado, para vocês, do lado esquerdo, fica o Monte Ebal. Do lado direito, o Monte Gerizim. No meio, um vale. E aqui outra foto, igualmente útil para você entender. Então, aí você já dá para perceber claramente. Eu vou colocar aqui, vou pegar aqui Aqui está o Monte Gerizim e aqui o Monte Ebal e Siquém no meio. Exatamente isso. Então, o Senhor fez uma coisa muito curiosa. Quando vocês entrarem, e vocês vão fazer uma proclamação. Então, eles iam lá, pegavam uma pedra, escreveram na pedra o que tinha que ser dito. Subiram, então, naquele monte e falaram as coisas do Deuteronômio 27. Irmão, não são poucas coisas e não são coisas fáceis de dizer, não. É só lixo. Tinha que amaldiçoar mesmo. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu próximo, maldito aquele que desobedeceu ao seu pai, maldito, jogaram eles e os sacerdotes fazendo isso, viu? Por isso aí, o princípio de autoridade que eu já ensinei aqui. Por isso você, como líder da casa, tem que orar pela sua família. Mesmo princípio, está tudo valendo o princípio. Então os sacerdotes vão lá no Monte Ebal, foram lá no Monte Ebal e lançaram várias maldições sobre o povo. Qual é a ideia de lançar maldição? Lançar maldição significa, vocês ficam sabendo, que se desobedecerem, vão pagar caro. Depois eles saem, sobem até o Monte Gerizim, e então eles vão lá no Monte Gerizim, ou seja, eles descem até a cidade de Siquém, sobem o monte, na época não existia Siquém, era só um povoado. Sobem ali e proclamam a bênção. O Senhor, se guardares essa lei, o Senhor vos abençoará, a vossa colheita prosperará, as suas grávidas não perderão filhos, os seus bezerros não irão parir sem que haja aborto, e várias vezes. Eu não vou ler as bênçãos todas do 27 e do 28, porque meu objetivo não é que a gente detalhar cada maldição e cada bênção, é explicar para você essa figura que o Senhor estava usando para aquele povo na medida que estava entrando. Isso é muito relevante, porque quando o texto aqui, eu vou voltar, para você ver aqui, ó, eu vou voltar, aqui. Quando houveres passado o Jordão, olha só, o Senhor já estava dizendo, antes do Jordão, Ele estava dizendo, vocês vão passar o Jordão. Só que na hora que eles vão passar o Jordão para chegar nessa região e poder pronunciar, quando eles vão fazer isso, eles sabem que o Jordão é caudaloso. Como é que eles vão passar o Jordão? Então, observe, há 40 anos atrás, eles passaram o Mar Vermelho. Ficaram 40 anos, deveriam ter ficado um pouquinho, mas ficaram 40 anos. Quando eles vão entrar na terra, tem que passar por outro Mar Vermelho, chamado Jordão. Então, agora Deus tem que fazer um milagre. Deus usou Moisés lá atrás, Deus vai ter que usar Josué aqui agora. E Josué não é o Moisés. Você se lembra lá em Josué capítulo 1, ele está inseguro. Ele chega diante de Deus e fala, Senhor... Aí o Senhor vê a insegurança dele e fala, Moisés, meu servo é morto. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Guarda essas leis, não te afaste dela. Antes medita nela dia e de noite, para que viva bem todos os dias. Não te mandei eu, esforça-te, tem meu ânimo, vai até o verso 9.
Então ele incentiva Josué, fique tranquilo, e aí depois dá a orientação de como ia passar o Jordão. Então ele passa o Jordão. Você observa como está sendo amarrado. Agora presta atenção, aquela geração que estava atravessando o Jordão é uma geração. Aquela geração que saiu do Mar Vermelho é outra geração. Aquela que saiu lá do Egito, viu as 10 pragas e viu o Mar Vermelho passar, mas aquela geração era incrédula. Os milagres não geraram fé. Os milagres não provam a fé. É o coração receptivo é que é capaz de, quando a palavra cai, produzir fé. Ou seja, o problema está no coração, que Jesus vai explicar em Mateus 13. Ele vai falar dos 4 terrenos do coração. Ele vai falar do terreno pedregoso, ele vai falar do terreno que é entre os espinhos, ele vai falar do terreno à beira do caminho, e ele vai falar do terreno, do terreno bom, que vai dar fruto, uma 30, 60 ou a 100. No entanto, aquele pessoal viu tanto milagre, mas não gerou fé. E por causa da incredulidade, eles não entraram. Então, o que a gente tem até agora é que eles vão reviver o êxodo. O Jordão vai se abrir e eles vão passar. Por que isso... Aí eles entram, então, na terra prometida, e quando chegam na terra, eles vão ver um bando de sacerdotes, uma montanha de sacerdotes subir no Monte Gerizim, no Monte Ebal, e proclamar maldição e bênção. Irmãos, isso aí é bem típico do judaísmo, da instrução que Deus deu, mas eu quero fazer algumas aplicações muito significativas para nós, discípulos, quando se trata de pensarmos como nova aliança, como novos discípulos, o que a gente tem de aplicação. Você lê o Deuteronômio, você vê a maldição e você começa a pensar algumas coisas. A primeira coisa é que você vê o monte, e eu volto aqui para você ver os 2 montes, são figurados. Deus já usou a figura do Jordão, eles já repetiram o milagre do Mar Vermelho no Jordão, eles entram, tem 2 montes, então eles estão aprendendo as coisas de Deus de maneira visual. Eles estão aprendendo através de informações que ele vai guardando como que imaginativas. Você pode imaginar que o evangelho seria um monte de doutrinas para você decorar. Não é isso não. O evangelho não é isso. A lei de Deus não é isso. Você, à medida que está ouvindo a palavra que é pregada, você começa a fazer uma lavagem na sua mente. E você começa a construir um imaginário favorável. Isso, para eu falar, eu tenho que ter muito cuidado para falar essas coisas, porque existem, como é que eu diria? Existem teólogos que falam sobre isso, existem expositores bíblicos que falam sobre isso, mas infelizmente existem coaches se utilizando da mesma frequência para falar de pensamento positivo. E aí você ouve um e ouve outro, e você não sabe o que é doutrina e o que é positivismo. Então, para eu falar um negócio desse aqui, eu tenho que ir devagar e, entendeu? Tendo cuidado para que você não entre no positivismo. Então, vamos lá. Quando você percebe que o povo entra na terra prometida, eles não estão simplesmente decorando a lei, porque eles nem sabem ler. Só quem sabia ler, na prática, só quem lidava com a lei, era o rei, não tinha rei. A lei era lida de 7 em 7 anos, está escrito em Deuteronômio 31. Você tem uma Bíblia para ler todo dia, a lei era lida de 7 em 7 anos. Portanto, o povo não pode ter simplesmente um decoreba, simplesmente um aprender, como se você fosse uma informação. Qual é a capital do Brasília? Brasília. Qual é a capital da Bahia? Salvador. Qual é a capital do Afeganistão? Cabul. Não é uma informação que você decora. A Bíblia não é assim. Você vai formando, à medida que vai caminhando com Deus, você vai formando uma mentalidade, e uma mentalidade imaginativa. Você precisa acordar de manhã e ver o sol e pensar alguma coisa. Não é você lembrar o sol, aí você lembra do versículo, como é? Ah, me lembrei, Salmo 19:1, os céus manifestam Ih, rapaz, esqueci. Não é assim. O versículo diz, o céu manifesta a glória e o firmamento a obra das suas mãos, um dia faz declaração, outro dia uma lua, outra noite. Não é decorar, é você levantar, ver o sol e lembrar do Senhor e agradecer e adorar. Quer dizer, é mais do que você guardar uma informação de que Deus fez o sol. Deus, obrigado porque o Senhor fez o sol.
Sim, e Deus fez o sol, mas o homem fez a lâmpada. Então, obrigado, Senhor, pelos homens que fizeram a lâmpada. Não, vai além. É a atitude da gratidão, é a atitude da adoração que está sendo gerada na palavra. A palavra ministra para você para gerar uma mentalidade. Diga mentalidade. E é nessa mentalidade que eu vou falar sobre esse primeiro ponto, o certo e errado, o pode e não pode, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, quando você tem a lei e você não é um discípulo, você é um católico. Sim, você ouviu mesmo. Você é um católico, você é um religioso, você tem uma experiência de certo e errado, você é um evangélico radical, seja o que for. Quando a pessoa tem uma experiência religiosa e ele não tem uma experiência com Deus, mas ele tem uma experiência religiosa, o que é que ele fica de extrato da sua experiência religiosa? Seja espírita, o que é que fica? Ele fica com noção do certo e errado. Ele fica com a noção do que ele deve fazer e o que ele não deve. Ele tem aquela noção. É tanto que é muito comum uma pessoa religiosa, quando ela comete um erro, para não chamar de pecado, quando comete um erro grave, ela fica com a cheia de culpa e ela então vai se penitenciar daquele seu erro, daquele seu pecado. Então o que ele faz? Isso é comum. A pessoa então pega cestas básicas e vai levar na favela e dá para alguma pessoa. A pessoa, ela vai fazer uma lei da compensação moral por conta daquilo que está no seu coração, pelos erros que a pessoa cometeu. Quem foi que gerou isso na pessoa? O mesmo judaísmo. E esse paradigma não é um paradigma divino, é um paradigma religioso. É um norte, observe bem. O Monte Gerizim e o Monte Ebal, que são os dois montes de referência do certo e do errado, no meio tem um vale de 12 quilômetros, onde está a cidade de Siquém, um vale muito grande, né? Hoje em dia essa cidade não é visitada porque fica na Palestina, no entorno onde Israel, para poder ir lá você tem que ir com as forças de segurança, né? Você não pode ir lá se você quiser ir lá, isso não existe. Mas nesses dois paradigmas de certo e errado é que reside uma relação religiosa sem relação com Deus. A pessoa pensa no que é certo e no errado, mas ele não tem uma intimidade com Deus. Mas, infelizmente, queridos, apesar de que isso tem o lado, que eu vou falar, o lado positivo, o lado negativo disso é que a pessoa, quando faz o que é certo, se torna um julgador de quem faz errado. Então, você cria um conflito também dentro da igreja. E é muito comum você ter, em muitas religiões, seja onde for, pessoas que abdicam de um relacionamento com Deus porque se apropriam daquilo que está escrito, o certo e o errado. E está escrito. Lá no Paraíso, você vê no livro, o livro Por Evangelho Simples, eu explico em detalhes isso, mas vamos falar por cima aqui. Você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore de vida. As duas árvores têm nome lá no jardim. Depois Deus não dá nome para mais nenhuma. Não dá nome da jaqueira, da macieira, não tem nenhuma árvore que tem nome. Essas duas árvores têm nome. Então é como Deus dizendo assim, você come livremente de toda a árvore. Ele falou isso. Mas o que eu e você diria, se nós, na lógica nossa? Você pode comer de toda a árvore livremente, mas você não comerá de qual? A árvore mais importante, a árvore do conhecimento ou a árvore da vida? A árvore da vida. A árvore que você precisa para ficar vivo é a árvore da vida. E ele podia comer sempre da árvore da vida. Não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe qual é a árvore que foi vedada a ele. A árvore binária. A árvore do certo e errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quem tem mente binária, mentalidade religiosa binária do certo e errado, não consegue, com essa mente, encontrar Deus. Ele acha que ele encontrou Deus quando faz o certo. Então ele vira Deus. Simples assim. Ele está fazendo o certo, ele vira Deus. Ele vira Deus do outro, ele vira Deus, o Deus julgador. Isso é um problema bem sério. Por isso que Deus disse assim, você coma de todas, não come da árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem se apropriou da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que Adão fez, a mulher que tu me deste, a culpa é dela. Adão se esquivou da culpa e botou a culpa em Eva. Mas a mulher não era ajudadora? Não era perfeita? Não estava com ele, do lado dele? Joga a pedra na hora. Porque ele quer se defender acusando o outro. E é o que você vê nos lares. Camarada, os dois erraram, mas quem errou menos acusa quem errou mais. É sempre assim. Isso é um paradigma que foi colocado no judaísmo lá, e por Deus.
Mas lembre-se disso, Deus já sabia que viria Cristo. Então, quando você está lendo o início da Bíblia, você está lendo uma revelação parcial. Deus já sabe que vai vir Cristo. Você, ou melhor, o judeu não sabe disso. Ele está lendo aquele treco lá, aí ele está vendo os dois montes lá, está vendo o sacerdote, maldito, 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 maldito. Aí aquela turma desce o monte, sobe no outro monte, bendito, 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 bendito. Vai, só tem doido aqui. Eu vou me embora aqui que eu não vou ficar nesse negócio não. Só se for isso, porque ele está vendo os dois paradigmas. E infelizmente, eu sei, irmão, pode ver isso. Quando uma pessoa é religiosa, ela não conhece a Deus. Quando a pessoa conhece a Deus, ela não vive disso. Porque ela já sabe que ela não presta e que Deus a amou. Ela é praticamente uma maldita abençoada. Uma pessoa que conhece a Deus é um maldito que foi abençoado. Ele praticamente, os duas montanhas caíram na cabeça dele. Ele está diante de Deus sem o mérito de maldito e sem a maldição de maldito e o mérito de bendito. Porque todas essas coisas... Bom, aí depois eu vou dizer o que todas essas coisas. Segunda coisa, o lugar e o poder do medo e do castigo. Deixa eu falar isso. Quando Deus estabeleceu as duas montanhas, sim, queridos, Ele trouxe o medo junto com a lei, sim. Foi Deus que trouxe? Foi. Foi Deus que trouxe. Vamos abrir, que não está no esboço, em 1 João capítulo 4, verso 18. Vou pedir que quem abrir aí possa ler. 1 João 4, 18. Perfeito amor, você já sabe aquele texto lá, né? Cláudio, se puder ler, né, que tem uma voz... Isso. Irmãos, não esqueça desse detalhe. Obrigado, colocado na tela, obrigado. O texto diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que isso significa? A lei foi dada antes da revelação de Cristo para levar a Cristo. E foi Deus que trouxe o medo? Foi. Foi que Deus que trouxe o medo através da lei? Foi. Porque esta revelação, repito, é parcial. Você ainda não conhece Cristo. Então Deus está dizendo para todo mundo, inclusive um tio seu, um parente seu, que não é cristão, que não é discípulo de Jesus, aquelas pessoas aparentemente boas que você conhece, Deus está dizendo para essa, perdi aqui o local, aqui, Deus está dizendo que essas pessoas, elas têm um paradigma de estarem certas, mas quando elas estão erradas, elas têm medo de Deus. Isso é próprio da lei que diz o certo e errado. Tem um medo. E essas pessoas, elas também instilam medo uns dos outros. O medo faz parte das pessoas que não conhecem o amor de Deus. Faz parte do medo da vida dessa pessoa que não conhece a Deus, que não vive com Deus, que não é íntima de Deus, o medo da lei. Deus que estabeleceu isso. Mas Deus ainda vai revelar o amor para um judeu. O judeu está aqui diante dos dois montes, conhece o castigo, se você passar, vai dar problema. Eu vou falar já sobre a educação de filhos nesse ponto aí. Então, o medo, ele envolve, infelizmente, esse elemento religioso. Agora, o terceiro ponto que eu coloquei é a importância dos marcos referenciais. Pessoal, essa questão é que eu queria voltar aqui o mapinha de Gerizim e Ebal para dizer o seguinte, a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Essa semana eu estava orientando uma pessoa como lidar com o seu filho que tem muita raiva. O filho, de vez em quando, vai mesmo, o vulcão estoura, entra em erupção. Eu falei para essa mãe estabelecer uma cadeira do choro ou do castigo, aí ela bota o nome que ela quiser. Pode ser a cadeira do castigo? Pode ser, não tem problema nenhum, porque tem na Bíblia, não vai botar. Tu põe a cadeira lá, embaixo de uma figueira lá, embaixo de uma mangueira lá, bota em algum canto da casa, escondidinha aqui, a cadeira. O menino perdeu o controle, a criança perdeu o controle, você pega a criança assim, com força nos dois braços, levanta e leva para a cadeira, você só sai daí quando parar de chorar. Depois, você só sai daí quando se controlar. Aí a criança se controla, tal, sai, aí eu falei assim, presta atenção,
Depois você vai lá com a criança tranquila, assim, uma hora que está até tranquila, aí chega, vamos orar para a gente nunca sentar nessa cadeira? Vamos, Senhor Jesus, me ajuda a ter controle. Amém, amém. Aí daqui uma semana a criança faz outra loucura, você agarra essa criança, vai lá, põe na cadeira. Aí ela, não levanta daí, se levantar daí vai apanhar. Aí a criança fica ali, aí depois de um tempo, a criança para de chorar, ela mesma sai. Mãe, já parei de chorar, já lhe falei que pode sair. A cadeira impõe sobre ela uma disciplina. A mãe exige a cadeira e a cadeira exige da criança. Olha como é que você trabalha a pedagogia de Deus, que é assim que ele bota maldição e bênção. O sujeito olha e fala, cara, nosso Deus é fogo consumidor. Tu sabe que é aquele monte ali? Não. Tu viu que esse povo falou lá? Vacile para tu ver que a maldição daquele monte cai na tua cabeça. Essa referência é pedagógica. Assim usam os professores na sala de aula. Eles sabem que tem certas coisas que ele põe o aluno para fora da sala. O aluno, ele precisa desse Ebal e desse Gerizim. E o Ebal e o Gerizim estão presentes na escola. Porque o Ebal e o Gerizim são pedagógicos. Deus utiliza-se dessas figuras pedagógicas. O problema é que muitos de nós aqui não utilizamos da pedagogia de Deus, de usar figuras de linguagem, de usar expressões dentro de casa, coisas que você usa em termos de metáfora, de visualização. O dia, por exemplo, o dia da família assistir desenho, o dia do desenho, o dia do filme. Todo mundo vai para o quarto da família, pipoca, prepara, desde não sei que horas as crianças estão dizendo. Aí vai todo mundo lá e chega lá, aquela muvuca na cama, derruba a Coca-Cola no colchão, aquela cachaça toda. Mas a verdade é que aquela muvuca preparada, antecipada, é um marco feito o Monte Gerizim, o Monte Ebal. É uma pedagogia utilizada por Deus, e isso tem na Bíblia direto. Está lá Jesus, está lá o paralítico no tanque de Betesda. O paralítico está lá esperando que a água mova. De novo, metáfora. O cara está lá parado num tanque, a água mexeu, mergulha. Quer dizer, é direto. Onde você anda, você vê uma metáfora, uma pedagogia usando uma figura. Os pais precisam usar isso com os seus filhos. Precisam construir pedagogia bíblica. Eu pedi hoje, mas não vieram aqui hoje. Também, no final das contas, meus netos chegaram, né? Aí eu fiz a brincadeira. Quando os netos chegam, a alegria chega e a paz vai embora, né? Mas, não. É uma brincadeira. Essa frase é de Cláudio Duarte, tá? Então, mas foi uma maravilha, né? Mas eu pedi, não tinha mais cabeça para eu fazer uma coisa aqui. Eu ia pegar aqui os bonequinhos, Tâmara pegou um monte de bonequinho daquele tipo, tamanho de Batman. E eu ia fazer uma brincadeira aqui, de 10 minutos aqui, de uma conexão. Irmãos, é claro que eu ia tirar muita onda para a criança gostar. Você tem que usar pedagogia. Você já pensou em escolher um boneco do tamanho de Cláudio? Um boneco assim, né? Vou falar só o nome, não vou dar os atributos físicos e nada. Aí ele vem andando assim, o boneco, você está criando uma macro com os bonecos. Aí o Cláudio está chegando, ó. Aí você cria aquela brincadeira. E aí a criança começa a rir. Agora, você que vai criar. No outro dia, ela vai criar. Aí, que é a criança que vai pregar? Aí você vai pregar. Aí a criança já não deixa mais você fazer nada. Quando ela entendeu o esquema do que é o Batman que vai pregar hoje. Tu já pensou o Batman pregar na macro? Aí o Batman sobe aqui. Pai do Senhor, irmãos, tal. Eu fui falar isso para a Tâmara. Tâmara, eu queria seus bonequinhos tudo para eu fazer essa brincadeira. Eu falei, espera aí um pouquinho. Aí ele me mandou um vídeo. Ela falou, eles estão brincando agora de celebração. Estava Thalita dando os avisos. Aí depois, agora eu vou pregar. E ele cantando. E os dois, ele estava sentado na cama batendo assim. Exatamente o que está aqui, batendo assim no negócio. E você está trabalhando o que na criança? Você está trabalhando o imaginário. Ele coloca aqui dentro a celebração, depois traz de volta para fora a celebração. Exatamente como o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Ele vê o monte, traz para cá para dentro, depois traz para cá para fora. Isso é pedagogia bíblica. Você tem que ser inteligente e criativo. Então, o dia do desenho, não tem na Bíblia desenho, né? Desenho animado. Mas isso aí, né? É família unida. Aí o dia de não sei o quê, o dia da... E você vai criando, o dia de cozinhar, todo mundo vai para lá.
dia de agradecer, você vai escolher as comidas. Hoje é o dia de provar coisa difícil. Aí alguém não come brócolis, vai provar, porque é Deus que fez. E você, na pedagogia, ele vai comendo brócolis e vai te ensinar. Tudo isso baseado em quê? Né? Aí ele vai dizer, meu pai, então você vai comer fígado. Você, Jesus do céu. Aí lá vai você comer fígado, porque você disse para ele comer brócolis. Né? Então, você faz uma construção. Você vê que eu não estou inventando, eu estou dizendo que já está lá no texto bíblico, já está na pedagogia. Você pode fazer e deve fazer. E aqui, deixa eu adiantar aqui. Aqui. Para que funciona o certo e o errado, queridos? Seu filho, veja só, seu filho, alguns aqui têm filhos que não são batizados ainda. São filhos que têm, sei lá, têm 7 anos, têm 8 anos, Pietro, tal. Tem filhos pequenos. Esses filhos, eles não têm uma fé que você possa, digamos, batizar, nasceu de novo. Mas essas crianças, eles estão construindo aquilo que chama de baliza moral. Eles estão construindo uma estrutura moral. E como é que ele constrói a estrutura moral? É diferente da pregação, que gera fé. A estrutura moral, ela é definida pelo certo e pelo errado. Você ajuda a interpretar. Você pode assistir alguma coisa assim de filme com seu filho que tenha violência? Deve. Você não pode, não, você deve. Não estou dizendo que você deve encher de violência a casa, mas quem tem que interpretar o mundo para os filhos, quem é? É você. Então tu assiste aquele negócio, aí você para o filme e fala, mas rapaz, esse homem não vai, ele não ama Deus não, é isso que ele fez com essa pessoa. Eu vou até acelerar a cena, aí pum, você acelera a cena, e você interpretou para o seu filho aquele mundo, porque você está trabalhando com a formação moral, Gerizim e Ebal. Você tem o certo e o errado, e você está trabalhando o padrão moral. Então, essas metáforas que eu estou falando para você, não são coisas secundárias na formação sua. Não são. Nós temos uma coisa aqui que você já viu. Às 7h30 começa a macro. Começa aqui, não quer nem saber se tem 5, se tem 10, se tem 8, se tem gente lá conversando lá. Por que isso eu faço? Por que a gente faz? Se Deus, ele diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O pior é o resto do versículo. Alguém sabe o resto do versículo? O que passa disso é de procedência maligna. E, além disso, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí o pastor, que prega sobre a palavra de Deus é fiel, e ele prega que a gente deve ter sim e não, esse pastor não liga para aquilo que ele mesmo diz. 7h30 não é 7h30. Então, quando Deus disser que ele vai prover, ele pode não prover, porque ele pode estar de mau humor. Ele também ele vai ter igual o profeta de Baal, você tem que clamar muito para receber. E aí não dá. Então, parece bobagem, mas é a mesma linguagem que a gente está utilizando das metáforas e desses elementos. E eu conclamo a você, mãe e pai, para transformar sua casa num lugar pedagógico a partir da Bíblia. Amém? Cláudio, tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto aí? Você que é um pedagogo, você que é diretor de escola. Paula, você gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido? Você que é psicopedagoga. Uhum. Isso. Ela devia estar falando no microfone, né? Eu ouvindo ela, aqui parece que o microfone multiplica a voz para mim. É uma burrice mesmo. Eu vou deixar ela falar essa última coisa que ela está falando aqui, muito sensacional. Boa noite. Sensacional foi ele, né? Eu estava viajando aqui no que ele está falando, porque ele conseguiu traduzir um livro, né? Vários livros em uma palavra, né? Então, trazer a existência no imaginário dessa criança, algo que, na verdade, é tão complexo, que é a vida como um todo. Hoje eu estava no chão e eu estou trazendo no consultório um pouco da vida mesmo. A cozinha, a geladeira, o fogão. Mas, antes disso, eu faço desenhos, eu faço projeções, para depois eu trazer a concretude desse imaginário que essa criança está trazendo. Então, falar de Deus, falar de algo que, para nós,
quando você está falando aí na frente, eu falo, meu Deus, às vezes eu fico meio confusa, porque é muita informação de algo que a gente não viveu, de algo que a gente não toca, que a gente só sente. E aí eu fico fazendo ponte, como fazer isso com crianças tão pequenas, idades diferentes, que têm estágio de desenvolvimento diferente. Uma criança de 2 aprende de um jeito, a de 4 aprende de outro, a de 7 aprende de outro. Me permita que fique de pé, por favor. Porque poucas pessoas conhecem que Paula é psicopedagoga, sem dúvida nenhuma, vou falar assim, é a mais qualificada de Feira de Santana, e esse coração, e é serva de Deus, e atua aqui em nossa comunidade, tá? Se você tiver alguma dúvida de tudo que eu falei, pergunta a ela que ela vai explicar tudo. Oh, meu Deus. Gente, pai não conta, né? Pai gosta do filho de qualquer jeito. Então, vamos tirar aí a metade, mas o que é que fica no coração de vocês é que eu estou à disposição. Essa parte aí é verdade. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Então, o que ele está me trazendo aqui, eu disse, meu Deus, um psicopedagogo aí na frente. Então, assim, o que é melhor de tudo que ele está dizendo aqui? Entender que as crianças apanham com estágios diferentes. E eu estou à disposição no dia que a gente quiser bater um papo sobre como é que uma criança de 2 anos ela consegue abstrair, uma de 4, uma de 7, uma de 10, uma de 14. Então, falar com alguém de 2 é diferente de falar com alguém de 4, falar com alguém de 4 é diferente de falar com alguém de 7. E, às vezes, o pai e a mãe, né, no excesso, no desejo de acertar, ele erra na medida. Porque, às vezes, ou ele faz essa criança ser bebê, ou ela vai adultizar. Ou ela vai falar de forma muito adulta. E, às vezes, a criança vai fazendo uma virada de ano e o pai não vira o ano. Ele começa a continuar falando como se ele tivesse 4 anos. Ele continua falando como se ele tivesse 2 anos. Ou ele faz o contrário. Uma criança faz uma pergunta e o pai vai lá, pega tudo que sabe sobre aquele assunto e vai fazer uma tese sobre aquilo. E ele só queria fazer uma pergunta. Aconteceu, ele falou assim, mãe, por onde eu nasci? E essa mãe ficou desesperada, né? Porque ela só queria saber por onde nasceu. Aí a mãe foi contar uma história, a filha foi assim, mamãe estava no jardim, e aí encontrou o papai, e aí ficou nervosa, e foi contar aquela história toda. E ela se parada olhando, e pegou os livros para contar a história toda. E ela olhou, mãe, eu só queria saber por onde eu nasci. Eu só queria saber isso. E essa mãe fez uma história enorme. Eu falo, mãe, pergunta o que ele sabe sobre aquele assunto primeiro. Filho, o que você já sabe sobre isso? Quando eles falam, me perguntam alguma coisa, e aí eu falo, o que você sabe sobre esse assunto? E pergunto para a família, olha, fulano, me trouxe esse assunto, o que é que a família pensa sobre esse assunto? Está na hora, não está na hora? Pode ser sobre Deus, pode ser sobre religião, então eu vou dar uma instrução a vocês para que vocês façam esse momento em casa. Mas essa ideia, né, de trazer esse imaginário, trazer esse concreto, o que ele está dizendo aqui, a gente tem uma teoria enorme por detrás. Cada palavra que ele fala, eu nem me sinto, é como se fosse um pós-doutor, doutor falando sobre conteúdo, porque ele está trazendo aí uma teoria por detrás. Mas eu quero falar, o que ele está dizendo aqui é real, né, é possível. Eu sou amante das crianças, professores de educação infantil, porque elas fazem isso que ele está fazendo aí. Então, essas crianças chegam em casa falando de projetos, dando aula, fazendo seminários, porque está fazendo exatamente o que ele está dizendo aí. Então, eu quero me colocar à disposição, porque senão a gente vai conversar muito tempo aqui, para poder bater esse papo. Só é marcar, e aí vamos falar como a criança aprende em épocas e idades diferentes. Tudo bem? Então, está aí minha palavra lançada. Paula, muito obrigado, viu? A minha resposta para essa generosidade exagerada dela é que a sabedoria de Deus é de Deus, ele distribui, ponto final, né? E na hora que distribui, a gente faz o quê? A gente curte, a gente desfruta, a gente vive, né? Mais para frente, para a gente poder terminar, há 2 problemas com esse tipo de paradigma de certo e errado. Você podia ler para mim esses 2 problemas? Problema 1, ao que o homem faz, escolhe. E segundo problema, pelo elo mais fraco. Primeiro problema, você faz uma aliança que tem o bem e o mal. Você faz uma aliança que tem o mal. Se o homem escolher o mal, já sabe que tem maldição. Se ele escolher o bem, já tem que ter a bênção. Ou seja, quem é o agente da aliança? O homem.
Que aliança boa é essa? O homem que faz aliança com Deus? Não, é porque Deus botou a régua. É o critério passa, não passa. Você entrou para lá de cá, toma na cabeça. Vai para lá de cá, toma uma chuva de bênção. Então, o homem que é o centro dessa aliança. E a segunda coisa, essa aliança, porque o homem é o centro, ela é totalmente vulnerável, fraca, enfraquecida, porque o problema do homem não é o desejo, é a concupiscência. Eu quero agradar a Deus, mas não agrado, porque eu não faço o que eu quero. Isso de um modo geral. Vamos ler aqui a quarta citação, em Romanos 10, 1 a 6. Eu vou ler de jeito, quando chegar no 3, vocês vão ler, tá? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, o povo de Israel, mas não com entendimento. Verso 3, por favor, vamos ler? Sua própria justiça. Aqui, a justiça de Deus. Aí eu vou ler o verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, você pode ler o que tem em azul ali? Viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz, não digas e etc. Então a justiça que vem de Deus, é aquela que Deus justifica. E Deus vai fazer uma coisa por você e pergunta, você crê? Não, veja bem. Você crê? Não, veja bem, está fora. É assim. Não é você é bom, você fez, você cumpriu. Não, não é essa. Isso aí é lei, Monte Gerizim, Monte Ebal. São duas coisas diferentes. Por isso, eu queria que você lesse aí a lei binária. Vamos lá? A lei binária do certo e errado, que atinge o âmago do problema. O problema daquele Monte Gerizim e Monte Ebal, que o cara vê os dois. Quem é que não quer o Monte Gerizim? Todo mundo. E vai então ler a história do povo de Israel para saber se todo mundo foi abençoado. Foi nada. Todo mundo foi levado cativo no ano 722 em Samaria e no ano 586 em Jerusalém. Ninguém conseguiu vencer, ninguém praticou a lei. E Paulo ainda vai dizer em Romanos que ninguém é justificado pela lei. Eu vou ler para vocês isso aí. Ninguém foi justificado, ninguém, nem Abraão. Ninguém. Porque o problema do homem não consegue ser resolvido pelo certo e errado. A baliza moral não é suficiente para formar seu filho. Presta atenção. Você vai usar a baliza moral para botar ordem na sua casa. É diferente. Daí significa que ele vai ser salvo? Não. A sua casa vai funcionar, tem regrinhas, tem entendimento, perdão, vai ter respeito, seus filhos vão respeitar você, mas daí ser um cristão? Não, senhor, é outra coisa. É outra história. Para ser o filho ser um cristão, ele precisa nascer de novo. E para acreditar no que você prega, é preciso que você viva o que você prega. Aí já é outra categoria, não é o objetivo dessa nossa noite. Como é que você vai obter uma justiça? Agora você vai entender. Você não precisa ler o termo grego ali, tá? Ali é Kyrio e Su, e lá ali na frente o outro é outra palavra. Vamos lá. Só a parte que está em vermelho. 1, 2, 3, já. E em teu coração serás salvo. Então, olha para isso. A salvação não é mais a baliza moral do certo e errado. Não existe essa história de bênção e maldição para um cristão, porque na hora que você está trabalhando com a perspectiva da fé, ela está dizendo, se com a tua boca confessares, aí você conhece um monte de gente que confessa com a boca, mas está faltando o quê? A fé no coração. Por quê? A fé no coração significa a subjetividade. Então, em certa medida, você pode dizer que o Monte Ebal e o Monte Gerizim passaram para dentro do coração do cara. Em certa medida, você pode dizer isso. Porque agora você tem que confessar com a boca, mas não vale só confessar. Aquilo tem que ser verdade dentro de você. Então agora acabou aquele negócio de eu quero um monte tal, eu pratico certo, eu pratico errado. Não, senhor. Você tem que ter integridade. Aquilo que você diz aqui fora, você diz cá dentro. Entendeu? Isso aí é o meio de ser salvo. Uma pessoa que confessa é salvo? Não. Uma pessoa que crê é salvo? Não. É uma pessoa que confessa em linha com o que creu. Esta é salva. Mas também não é de qualquer jeito.
Olha lá. A lei da fé é chamada, em Romanos 8:2, lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Agora nós vamos ler essa parte aí. 1, 2, 3 já. A maldição diretamente com Cristo. 2 pontos. Fora dele, através da lei. Nele e por meio dele. Bom, eu vou ler só os versículos, a gente só vai ler. Esse a gente precisa ler, Gálatas 6:10, 3:10 e 3:13. Todos precisamos ler esse texto. Gálatas 3:10, vamos lá? Maldito em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E o 13 nos resgatou da maldição da lei. Então o Monte Ebal foi anulado em Cristo. Mas preste atenção, o judeu está debaixo de maldição? Sim, está. Porque o judeu não cumpre toda a lei. E quem não cumpre um mandamento é devedor de tudo. Porque não se trata de não cumprir os mandamentos fatiados. Se trata de cumprir a lei. Então ele não pode selecionar e cumprir um regulamento. Ele tem que cumprir a lei toda. E agora, o texto da bênção. A maldição você já entendeu. Em Cristo Jesus a maldição foi anulada. Mas, Efésios 1:3. Vamos ler Efésios 1:3? De nosso Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Colossenses 2:3-10, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e estais perfeitos nele. Meus queridos, olha só o que aconteceu, e você canta essa música. A música é assim: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nosso Deus. Que monte é esse? Que monte é esse? Você canta essa música. Aí uma vez eu já falei: que negócio ridículo a gente ficar cantando na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Monte? Não tem monte nenhum. Então, na cidade do nosso Deus, lá na videira. É até bem melhor, né? Fica mais agradável, faz mais sentido. Não. As metáforas, elas estão aí para isso. Hebreus 12:22 diz assim: mas chegastes ao monte Sião. Por que ele usa o monte Sião? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Irmãos, a metáfora ela foi substituída. 1 Pedro 2:6, vamos todo mundo ler? Se contém a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Não será confundido. Opa! Em Sião. Espera aí, por que Sião? É porque o monte Sião é o monte que funda a cidade de Jerusalém, sobre a qual a cidade de Jerusalém está. Por esta razão, esta foto é a foto do Monte Sião. Alguém aqui já esteve lá, fora a Ângela? Não, né? Só a Ângela? Você devia ficar metida, Ângela. Toda humilde aí, pô, fica metida. A única pessoa que esteve lá em Israel foi a nossa metida irmã Ângela. Aí está o Monte Sião. O que é esse Monte Sião? Por que isso, queridos? Nós chegamos a Jerusalém Celestial. Cadê o Monte Ebal e o Monte Gerizim? Quando você chega no Novo Testamento, ele desapareceu. Porque Jesus destruiu toda a maldição do pecado contra a tua vida. Porque em Cristo Jesus, toda sorte e espécie de bênçãos estão concentradas nele de todo tipo. A sabedoria para, por exemplo, falar essas coisas, sabedoria que agora, no caso, vou falar assim, a cientista Paula, posso falar assim? A cientista Paula está dizendo que é sabedoria? De quem essa sabedoria, irmão? Fala aí. É dele, é de Cristo Jesus. Pertence a ele, portanto ele dá quem ele quer. Então a fonte da bênção é Cristo e a fonte da vitória contra a maldição é Cristo. Não existe mais o paradigma dos dois montes. Portanto, o que eu quero dizer para você? Você que se converte em Cristo Jesus. Você tem que entender que toda maldição foi quebrada em Cristo. Amém? Mas tem um detalhe. Eu lhe pergunto, você confessa Cristo Jesus como Senhor? E crê como Jesus Cristo é Senhor? Porque dizer, eu quero a maldição quebrada na minha vida, todo mundo quer. Todo mundo quer.
Mas eu quero saber se tem a confissão, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Jesus não vai salvar as pessoas que dizem, Ele é meu Salvador. Não tem isso na Bíblia. Se com a tua boca confessares, eu creio na obra da cruz, não tem isso na Bíblia. Se confessares, eu creio que Jesus é Senhor da minha vida. E cá dentro eu creio que Ele ressuscitou. Então você observa, se você tem essa fé de que a sua vida tem dono, você confessa com a boca, não é fé, é confessa. É uma fé confessada que manda na tua vida. É Jesus? Aqui para dentro você vai ter que crer que Ele ressuscitou. Eu não posso checar, não tem tomografia que pegue. Mas você, aqui para fora, confessa, Ele manda em minha vida. Manda em tudo, em tudo. E a gente tropeça, tropeça. Niles tropeça, tropeça. Fernando tropeça, tropeça. Todo mundo. Mas eu continuo declarando, Ele é Senhor da minha vida, Ele manda em toda a minha vida, eu me levanto e Ele manda em minha vida, e depois que eu não faço uma coisa que eu quero, eu me levanto de novo, e eu vou me submetendo a Ele, aprendendo a ser discípulo, amém? Então, quando esta realidade é verdade, eu estou no Monte Sião. E que Monte Sião é esse, na metáfora? É o próprio Jesus em quem eu estou fundado. É por isso que a Bíblia fala que nem pode abalar esse monte. E este monte tem uma cidade em cima deste monte, na cidade do nosso Deus, do seu santo monte. Que cidade é essa? Jerusalém. Que monte é esse? Sião. Nós fomos trazidos para uma cidade fortificada chamada igreja, que está fundada em Cristo. Nós fomos trazidos para outra dimensão, não é de certo e errado, nem de maldição, nem de bênção. Nós estamos fundados em Cristo, onde a maldição foi destruída e a bênção foi estabelecida. E eu encerro dizendo, o que é que vai descer do céu? 2 montes? Não. O que é que vai descer em Apocalipse capítulo 21? Uma montanha? Não. Vai descer uma cidade chamada Jerusalém. Você vê que a conexão das metáforas começa lá no Antigo Testamento, pega 2 montes, ensina, troca os 2 montes por outro monte, diz que este monte é Cristo, e ainda diz que desce do céu e chama aquela cidade a noiva do Cordeiro. Então eu digo bem claramente, aquele que está fora da igreja, contra a igreja, aquele que está fora de Cristo, contra Cristo, tem que urgente praticar tudo da lei, para não vir maldição nenhuma sobre você, para que possa vir todas as bênçãos do Monte Gerizim. Eu acho muito melhor confessar Jesus como Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos. Amém? Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Queria que você confessasse a Jesus como Senhor da sua vida. Se você não prestou atenção a nada, achou tudo muito engraçado e não vai orar, não tem problema, não precisa orar. Mas eu acho que você deveria confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, crendo no coração que você pertence a Ele. Faz essa oração aí agora. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Tu mandas na minha vida. Senhor, às vezes para falar essas coisas é meio parecendo uma mentira. Mas isso é uma confissão de fé, Senhor. Não é uma confissão de comportamento, é uma confissão de fé. Eu não estou dizendo que tudo eu faço certo. Eu estou dizendo que eu creio que Tu és o meu Senhor, o dono, aquele que me comprou. Eu estou dizendo ao Senhor que o Senhor me tem direitos sobre a minha vida, porque o Senhor pagou no Calvário o preço de sangue. E o Senhor, portanto, me comprou do mercado de escravos. Eu não pertenço mais a um senhor de escravos. Eu pertenço a um Senhor que me libertou. Eu sou Teu, Senhor, manda em minha vida, governa meus pensamentos, governa meus sentimentos, Senhor. Há sentimentos horrorosos dentro de mim, governa eles. Há pensamentos horrorosos dentro de mim, governa esses pensamentos. Há comportamentos, Senhor, que eu mesmo reprovo, governa esses comportamentos. Espírito de Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Esta noite eu peço que o Senhor tome essas verdades que eu ouvi e as faça valer em minha vida. Fique de pé agora em nome de Jesus. Se você quer trazer aqui alguma confissão e uma fé, você quer vir à frente aqui para fazer essa confissão através de uma atitude de andar, 10 metros, 3 metros à frente por alguma razão, eu vou encerrar essa marca fazendo essa oração aqui agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, pedindo que toda maldição seja quebrada naquelas pessoas que acreditam ainda nisso.
Senhor, o Senhor quebra esta fé falsa, Senhor, de que há problemas na sua família, de que há problemas com todos os seus parentes, de que há problemas de saúde hereditários, de que há problemas, Senhor, que estão sendo trazidos para a sua família a partir de uma maldição que veio da boca de Satanás. Senhor, nós queremos confessar que a bênção que vem do Senhor nós nos apropriamos, porque toda sorte de bênção espiritual vem através de Cristo, porque toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, e nós declaramos a nossa confiança de que nem maldição nem bênção virão por nosso comportamento, mas todas as dádivas e dons perfeitos vêm do Senhor Jesus, do Pai das luzes, através de Jesus Cristo. Nós nos apropriamos, Senhor, dessas verdades, confessamos a Jesus como Senhor, ministramos, Senhor, saúde espiritual, saúde na mente, saúde no corpo, Senhor, saúde para se apropriar de Cristo, viver Cristo, adorar a Cristo, pregar a Cristo, Senhor, multiplicar a vida de Cristo em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Se você recebe, crê nisso, aplauda ao Senhor, adorando a Ele que é digno, a Ele que é a nossa rocha,